Boa noite, Denise. Karine. Boa noite, Andressa. Gabi. Hoje eu tô com essa cara. Eu tô muito cansada, meu Deus do céu. A farmácia tá consumindo. Esperar um minutinho só pra ver se vai entrar mais, tá? Mais pessoas. E como vocês estão? Como tá essa quarentena? Já estão trabalhando? Estão se cuidando? Acabei de chupar uma laranja. Muito bom, tá, gente? Alimentos cítricos. Laranja, mexerica, limão. Verduras verde escuro, tipo couve, brócolis. É muito bom. Aumenta a imunidade. Tá entediante? Nossa, eu tô trabalhando muito lá na farmácia. Mas graças a Deus. Oi, Rosineide. Você não come fruta, Gabi? Mas por quê? Você não gosta? Ou por algum problema? Eu vejo você, Andressa. Todo dia eu passo lá na porta pra ir trabalhar e eu vejo você lá. Ontem aconteceu um acidente lá, né? Lá na porta eu vi você lá. Não, menina, laranja é boa demais, mexerica. Tem que comer. Gente, então vamos lá. Acho que é só nós de novo. Sempre nós. Sempre as mesmas. Mas fico grata por ter vocês aqui, né? Por todas as aulas estarem aqui, estarem participando. Os trabalhos também de vocês, por vocês assistirem a live, debater aqui junto comigo, estão de parabéns, tá? Quando eu recebo o trabalho de vocês, é um trabalho muito bom, muito bem feito. Então, mais uma vez, obrigada, tá? Então, vamos lá. Coloquei as três opções de live. Vocês escolheram classe de medicamentos, né? Que é tipo de medicamentos, né? Na verdade, são os tipos de medicamentos, porque classe tem muitas. E a gente, depois que vai entrar nas classes, né? Quais são os tipos de medicamento, né? Que no caso é o referência, que é o ético, o genérico, o similar e os manipulados. Esqueci de pegar um manipulado. Lorena, pega um medicamento manipulado aí pra mim, por favor, na cestinha. Esqueci de pegar o manipulado. Então, esses são os tipos, né, de medicamentos. E tem também os OTC, que são os não tarjados. Mas depois eu vou falar um pouquinho pra vocês de cada classe. Então, os tipos são esses. Medicamento ético, ou pode ser falado também como referência. Genérico, similar, manipulados e OTC, que são os não tarjados. São os 5 tipos de medicamentos, tá? Mas o ideal pra gente são 3, né? Genérico, similar e ético, que são os que mais a gente vai ver na drogaria. Pode ser esse aqui. Tudo tá funcionando. Então, assim, os que tem na drogaria, né? Farmácia, que no caso é os manipulados. E a gente vai encontrar só nas farmácias. Diferença de drogaria e farmácia. Vocês lembram? Drogaria é a que não manipula o medicamento. Ela só vende,
né? Farmácia é a que manipula o medicamento e vende. Medicamento ou cosméticos estão na farmácia, manipula, e na drogaria só vende, tá bom? E aí na farmácia, na drogaria a gente encontra quais tipos? Ético, genérico, similar e os OTC, que são os não tarjados. Esses são os tipos de medicamentos que há dentro de uma drogaria. Vou explicar um pouquinho para vocês, um pouquinho de cada um, né? Vamos começar com o medicamento ético, que é o de referência. O que é um medicamento ético, Nájila? O medicamento ético, gente, de referência, é um medicamento que é estudado desde o princípio ativo até a fórmula, embalagem, como que vai ser vendido, tudo. Ele é um estudo desde o início, né? Feito por laboratórios e aprovados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. Então, eles passam por vários testes de bioequivalência, testes de bioequivalência, biodisponibilidade. Então, assim, desde lá do início tem que estar sendo feito junto com o Ministério da Saúde e sendo aprovado pela Anvisa. Então, vamos lá. Um farmacêutico, né, numa indústria, num laboratório, começa a estudar o princípio ativo naratriptana, cloridrato de naratriptana. E aí ele começa a estudar aquilo ali, né? Como que vai fazer? Ele é pra quê? Ele vai servir pra quê? Ele vai agir aonde? E começa os estudos, e começa os testes, e começa a fazer a elaboração do medicamento. E aí cria um medicamento, é criado um medicamento. E aí nessa criação do medicamento, é um medicamento ético, um medicamento de referência, né? Ele acabou de ser criado. E aí, quando o laboratório cria um medicamento, ele tem a patente, que no caso a patente é quando a fórmula, tudo que foi usado, como foi feito, desde como tem que ser, se vai ser em cápsula, se tem que ser comprimido, ou se tem que ser em cápsula gelatinosa, ou se tem que ser líquido, tudo, a patente, tudo que foi feito naquele medicamento. O laboratório tem essa patente por 5 anos. Antigamente era 20 anos. Hoje em dia é 5 anos. O laboratório pode ficar com a patente compra exclusiva por 5 anos. Ou seja, o laboratório, só ele vai poder fabricar esse medicamento durante 5 anos. Só ele vai lucrar, só ele vai vender, só ele vai ter esse medicamento, só ele vai ter essa marca por 5 anos. Depois de 5 anos, qualquer laboratório que tenha interesse pode comprar a patente. Comprar a patente não, pode manipular o medicamento, né? E fazer os medicamentos genéricos, os similares. Então, assim, o ético, ele é um medicamento, o próprio nome já diz, referência. É ele que vai ser a referência para os outros medicamentos genérico e similar, tá bom? Então, vamos lá. Aí, primeiro, né, passou pelo Ministério da Saúde, passou pela Anvisa, tá tudo ok, tá aprovado. Vamos trabalhar no marketing agora e no nome. O princípio ativo do medicamento ético foi o cloridrato de naratriptana. Eu tô usando um exemplo, tá? Vou usar esse exemplo na live inteira. Mas preciso de um nome. Eu não vou colocar o nome do princípio ativo que não vai chamar a atenção do público, né? Então, vamos estudar um nome. Aí, eles estudam um nome. Cloridrato de naratriptana, que geralmente não fala o cloridrato, né? Fala naratriptana. Naramig. Gostei, tá aprovado. Naramig, o nome. Vai ser Naramig o nome do medicamento. E aí, cria-se o Naramig 2,5 miligrama, né? Em comprimido.
Então, tudo isso tá contendo no medicamento. Quantas miligramas tem que ser, se vai ser comprimido, se vai ter só comprimido ou se vai ter como fazer líquido ou gotas ou xarope. Então, tudo isso é estudado para criar um medicamento ético. E aí criamos o Naramig, né? Criamos o Naramig. E aí tudo vai ser formulado. A embalagem, o comprimido do Naramig, ele parece uma sementinha de abóbora verde, sabe? É assim, ó, redondinha e cai assim, ó, igualzinho sementinha de abóbora verde. Então eles estudaram o formato do comprimido, a cor, tudo. E aí criaram o Naramig. 2,5 mg cloridrato de amitriptilina. Ou amitriptilina. Naratriptana. Amitriptilina é outro medicamento que eu tomo. E aí, e pra que ele serve? Ele vai agir em dores de enxaqueca, dores fortes, né? Pra parte de enxaqueca. Então, pronto, criamos o Naramig. Aí o laboratório que criou o Naramig é esse GSK, né? O laboratório GSK, que é... Deixa eu ver o nome aqui. Eu nunca nem tinha visto qual que é. Não tem. Aqui. Nossa. GlaxoSmithKline é o nome do laboratório. Então, esse laboratório teve a patente do Naramig por 5 anos. Então, só esse laboratório GSK que fabricou o Naramig por 5 anos. Passou-se 5 anos, todo mundo sabe que o cloridrato de naratriptana 2,5 mg trata enxaqueca. Então aí começam os outros laboratórios a fabricar. E aí vem os genéricos e os similares, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do genérico agora. O genérico, ele foi criado há muito tempo atrás, medicamento genérico, muito tempo atrás. E desde o primeiro medicamento genérico que foi criado assim, né, copiado de um ético, ele já passou por teste de bioequivalência, gente, eu sempre esqueço o outro nome, e biodisponibilidade, para ver se tá igualzinho ao Naramig, né? Vamos falar do genérico, se tá igualzinho ao Naramig. Passou pelos testes, então beleza, vamos começar a fabricar. Porque ele já tem o princípio ativo, ele já tem a fórmula, ele já tem a quantidade de miligrama, ele já sabe que ele dá certo só em comprimido, porque senão a outra indústria tinha feito em líquido e etc. Então, bora fazer, bora rodar. E aí eles rodam, né? A indústria, o laboratório faz. Aí passa por um teste, por esses 2 testes. Passou no teste, tá igualzinho, aí a Anvisa libera o medicamento genérico. Tudo tem que passar pela Anvisa, tá? Aí, o medicamento genérico, como que funciona? Ele é mais ou menos, uns 35% mais barato do que o ético. Ou às vezes até mais a porcentagem. Aí as pessoas falam assim, Nájila, mas um medicamento genérico, que é quase que a metade do preço, vai fazer o mesmo efeito? Vale a pena? Sim, gente. É o mesmo medicamento, é o mesmo princípio ativo, é a mesma quantidade de miligrama. Então, por que não vai fazer efeito? Por quê? Isso aí, ó, é a cabeça do cliente. Infelizmente, o nosso psicológico, ele manda na gente. Se eu tomo um medicamento genérico já falando assim, vai funcionar não? Vai funcionar não, tô tomando esse medicamento genérico aqui, não vai funcionar, não vai tirar minha dor de dente, não vai tirar minha dor de cabeça, não vai tirar minha inflamação, não vai. Gente, não resolve, porque lá no seu subconsciente
tá falando que ainda tá doendo. A dor já foi curada porque o medicamento faz o efeito. Mas o seu cérebro tá mandando informação falando que ali tá doendo. Então ali vai continuar doendo. Isso, gente, quem já estudou anatomia comigo, a gente já falou sobre isso, que é o sistema nervoso central, né? Que manda as captações ali. E os que não estudou ainda vai estudar. Então é isso, o cérebro manda na gente, o nosso psicológico manda na gente. E aí, mas eu posso garantir pra vocês, como farmacêutico, que medicamento genérico faz o mesmo efeito do que o medicamento referência e ético, tá? Médico que fala que não faz o efeito, o mesmo efeito, perdão por falar, mas assim, é porque ou tá recebendo, porque os médicos recebem, né, várias amostras, fecham com laboratórios, ou o psicológico dele fala que não, porque, gente, é o mesmo medicamento. E como eu já trabalhei em indústria farmacêutica, eu posso garantir ainda mais que é verdade. Por quê? Quando chegava a matéria-prima pra mim, eu trabalhava em efervescentes e a gente rotulava também a azitromicina, pó, área de pós. Chegava a azitromicina pra mim, sacos e sacos de barricas, assim, ó, cheio de pó de azitromicina pra mim. Chegava pra mim esse pó. Aí, já manipulado. Aí eu ia comer, era o mesmo pó que chegava pra mim de azitromicina. E aí eu rotulava 3 tipos de azitromicina: a ética, a genérica e a similar, com o mesmo pó. Aí tantos por cento desse pó a gente vai fazer a genérica. Aí eu ia lá, colocava as caixinhas, né, na máquina, os rótulos que iam pregar no frasco, os frascos também eram os mesmos, né? Porque ele vem pretinho normal. Só ia mudar as embalagens. Então colocava o rótulo na máquina, rodava o pó da genérica. Beleza, fechou o lote? Vamos fazer uma limpeza. Como era o mesmo produto, a gente fazia só uma limpeza parcial. Quando ia trocar tinha que ser limpeza geral. Limpeza parcial, tal. Vamos rodar agora o Zitronel, que na época era similar da azitromicina. Trocava o rótulo, trocava a caixinha, a embalagem, a bula e começava a rodar Zitronel com o mesmo pó. Então agora me explica, como que a azitromicina genérica e o Zitronel, e no caso, não lembro o nome da azitromicina que eu rodava na época, é o mesmo pó e não funciona igual. Então por isso que eu falo pra vocês, é o mesmo princípio ativo, é a mesma quantidade de miligrama, então vai ter o mesmo efeito, tá? Então vocês podem ter essa garantia quando for passar pro cliente. Porque muitas vezes o cliente fala, não, quer genérico não, quero o ético mesmo, o referência mesmo. Eles nunca falam referência, é ético, por isso que eu sempre tô falando ético. Não, médico, original. Fala muito original. Não, eu quero o original mesmo. Aí você vai ter a propriedade para falar, olha, então, eu estudei no curso, né, de atendente de farmácia lá no Instituto Mix e eu aprendi que o genérico é o mesmo medicamento, só muda o laboratório. Eu posso provar para o senhor. Aí pega lá o genérico e o ético e mostra. Aqui, ó, cloridrato de naratriptana, 2,5 miligrama, 2,5 miligrama. Comprimido. Então é o mesmo medicamento, senhor. Só que esse é mais barato. Por que é mais barato? Você falar, né? Mas por que é mais barato? Então é porque não presta. Não, é porque esse medicamento aqui não precisou gastar com todo o marketing
com todo o processo de laboratório para criação desse medicamento, e o genérico veio depois. Ele já pegou tudo pronto, fórmulas, miligrama, e ele não teve que gastar para fazer divulgação desse medicamento, nem marketing desse medicamento, nem nada desse medicamento. Ele já veio pronto. Por isso que ele é mais barato, por isso que ele é mais acessível. Porque, gente, para fazer esse medicamento dar certo, ser conhecido, o laboratório, além de gastar muito com a criação dele, gasta horrores com o marketing e a divulgação. Coloca a Bruna Marquezine lá na propaganda da Globo. Ai, minha dor de cabeça. Ai, isso aqui. Ai, eu tenho Naramig. E pega e toma o comprimido. E ai, minha cabeça sarou. Então, assim, quanto vocês acham que não gastou pra pagar a Bruna Marquezine pra poder fazer uma propaganda desse medicamento e pra pagar a Globo pra rodar essa propaganda? Então, assim, é milhões, entendeu? Então, por isso que o medicamento é caro, o medicamento ético é caro. É só por esse motivo, porque além de eles gastarem muito com o laboratório para a criação desse medicamento, depois teve que gastar horrores para vender o medicamento, tá? E o genérico não precisou disso. O genérico, o pessoal já tomava o Naramig, sabe que ele é cloridrato de naratriptana, sabe que ele é 2,5 mg, sabe que ele é bom? Pronto, genérico, vou tomar o genérico, que é tudo isso que eu já vi aqui, só que é genérico, tá? Então, vocês podem ter propriedade para poder falar. O genérico é a mesma coisa. Mas é claro que nós somos apenas funcionários, né? Se caso o cliente falar assim, não é a mesma coisa, não faz efeito, tudo bem, senhor. Então o senhor pode pagar pelo ético e levar, tá bom? Tenha um bom dia. Porque tem cliente assim que não aceita você falar que o genérico é a mesma coisa. Então você não vai debater com ele, eu tô falando que é porque eu sei que é, porque minha professora Nájila, que é farmacêutica, fala que é. Pelo amor de Deus, não vamos debater com os clientes. Você vai auxiliar. Vai chegar o Naramig, na receita, Naramig. Olha, senhor, olha, senhora, na receita que o médico passou, ele passou o Naramig. Mas eu tenho o genérico dele, que é um pouco mais acessível. Ele é o mesmo medicamento, a mesma miligrama, o mesmo princípio ativo. A diferença é que ele é de um outro laboratório. O senhor aceita? Aí você pega as caixinhas, mostra. Não, bom demais. Tem gente que vai te amar por isso. Meu Deus, por que o médico não pôs o mais barato pra mim? Não sei o que, não sei o que. E você vai ganhar um cliente. Agora já vai ter cliente que na hora que você começar a falar, você vai falar assim, eu não quero o genérico, eu quero o original. Então você não vai nem discutir com esse cliente, já vai vender o original e pronto, acabou. Tá? Mas é muito interessante a gente já tentar mostrar para o cliente que existem outras opções. Até porque este te dá um retorno se você trabalhar de... Como é que é o nome? De lucros de vendas, de porcentagem, você ganha mais nesse, obviamente, né? Então, é interessante você mostrar para o cliente que existe outra opção e que é o mesmo medicamento. Então, genérico sempre é uma boa opção para você poder indicar, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Como que é a caixinha do medicamento genérico, né? Todos os medicamentos genéricos, todos, sem exceção, vai ter essa tarja amarela de 5 centímetros, né, em todo a caixinha, escrito medicamento genérico e essa letra G maior. Sempre, todos os medicamentos genéricos vai ter essa tarja amarela, constando que ele é um medicamento genérico com essa letra G maior, tá? E outra coisa, no nome aqui, ó, cloridrato de naratriptana, aqui embaixo, nessas letrinhas aqui, ó, vocês não vão conseguir, eu sei que tá ao contrário, só tô mostrando pra vocês verem onde que tá.
nessa letrinha aqui, ó, nessa pequenininha aqui embaixo do princípio ativo, vai estar medicamento genérico pela lei número 9.787 de 1999, tá? Todos também vai estar assim. Todos os genéricos, o nome utilizado é o do princípio ativo, tá? É a fórmula que usou no medicamento. Então, se aqui fosse, vamos supor que esse medicamento tivesse mais cafeína, aí estaria cloridrato de naraptritana mais cafeína. Se tivesse mais dipirona sódica, mais dipirona sódico. Vem todos os nomes do princípio ativo no medicamento genérico. Ok? Alguma dúvida, gente? Tá dando pra entender bem? Ou eu tô falando rápido? Ou eu tô empolgando demais? Vocês não estão entendendo? Vai conversando comigo aí. Maninha, depois traz uma água pra mim, por favor. Então vamos lá. Deixa eu ver. Medicamentos similares, né? Agora vamos falar dos similares. Os similares, gente, já tem um probleminha ali. Os genéricos, desde o primeiro medicamento genérico, já era feito os testes de bioequivalência e biodisponibilidade, agora eu lembrei. E aí, o que acontece? Alguns similares, meio que descobri a fórmula e já fazia o medicamento e não passava por esses testes muito antigamente. E às vezes não ficava 100% a fórmula, entendeu? E aí complicou um pouquinho para os medicamentos similares. Aí a Anvisa começou a pegar firme e obrigar a passar pelos testes e pegar todos os medicamentos que antes era produzido para poder fazer os testes, para ver se tá tudo ok, em 2003. Então, assim, não tá tão antigo, entendeu? E aí, em 2003, que começou a fazer esses testes. Então, o que a Anvisa fez? Não, peraí, vamos pegar as fórmulas principais que tem mais risco, que é os antibióticos, deixa eu ver, antineoplásticos, antirretrovirais. Então, assim, aí começaram a fazer os testes para ver se estava ok. Então, ainda não sei falar para vocês, todos os medicamentos similares passaram já por esses dois testes para ver se eles realmente são iguais, a mesma fórmula, a mesma quantidade de miligrama, que eles vão fazer o mesmo efeito, na mesma quantidade de tempo que um medicamento ético de referência. Então, o que eu indico quando eu vou falar assim para os meus alunos? Vai vender similar? Procura laboratórios conhecidos, né? Porque aí você tem uma referência melhor. Por exemplo, Teuto, a gente sabe que é um laboratório muito bom, né? A Brain Pharma, que é a Neoquímica, obrigada, também é um laboratório muito bom. Germed, EMS, Nova Química, todos são laboratórios conceituados. Quando você vai para dentro de uma drogaria, você começa a saber quais os laboratórios são mais conceituados. E aí você tem mais tranquilidade ao indicar um medicamento similar, tá? Tem uma pergunta aqui. A amostra grátis também é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. A amostra grátis os laboratórios que dão as amostras grátis, geralmente para os médicos, para eles indicarem o medicamento, entendeu? Tipo assim, aí ele vai passar um tratamento, cloridrato de naraptritana, aí o Naramig, né? Aí os representantes, né, dos laboratórios vão lá no consultório, dá lá 15, 20, 50 caixinhas de amostra grátis de Naramig pro médico, aí fala, aí o senhor indica o Naramig, dão o medicamento de amostra grátis para o médico testar e ver que realmente é bom, né, e tal, para poder
fazer os tratamentos, ver se teve um bom retorno e continuar o tratamento. E quando vai continuar o tratamento, aí a pessoa já tem que comprar. Então ela vai comprar o quê? O Naramig, que foi o que ela ganhou de amostra grátis e viu que deu certo. Então a amostra grátis também é a mesma coisa. A diferença é que geralmente a amostra grátis vem menos. Por exemplo, se o Naramig é 4 comprimidos, a amostra grátis deve vir 1 ou 2 comprimidos. Geralmente, né? Uns vem a quantidade de comprimido normal. Então, essa é a diferença, mas é o mesmo medicamento. Então, aí os medicamentos similares tem esse probleminha. Então, sempre procura trabalhar com laboratórios de referência, que aí você pode ter tranquilidade em indicar o medicamento similar. Aqui, por exemplo, que eu trouxe o exemplo para vocês, eu trouxe o exemplo do cloridrato de naratriptana. O ético, que é esse, né? Que custa em torno de 20 alguma coisa. 28, se eu não me engano, 20 e poucos. Em drogarias menores. Acho que é 20 e pouco. Eu não tô lembrada. O genérico, ó, da EMS, medicamento genérico, que custa em torno de uns R$10. E o naratano, que é o similar, custa em torno de 8, por aí. Então, esses são os medicamentos, tá? Aí todos estão Naramig 2,5 mg, cloridrato de naratriptana. Genérico, cloridrato de naratriptana, 2,5 mg, 4 comprimidos. Naratano, cloridrato de naratriptana, 2,5 mg, 4 comprimidos. Então, tudo é a mesma coisa, só que esse é do laboratório GSK, que foi o primeiro laboratório a criar o Naramig. Esse é do laboratório EMS, que veio com a medicação genérica, né? Fizeram à tarde, tudo genérico. E a Nova Química criou o naratano, que é o similar. Então, deu pra entender mais ou menos? Nájila, qual que é a diferença? O genérico é o mais fácil de saber. Ele sempre tem a tarja amarela genérico, medicamento genérico, e é sempre pelo nome princípio ativo, tá? Os éticos geralmente vai ser os que são mais caros, né? Do que o genérico e do que o similar, justamente por toda essa parte de divulgação e marketing e tudo. Geralmente tem esse Rzinho assim, ó, de referência, só que tem muitos similares que copiam até o Rzinho. Então não dá pra ficar falando que é isso, entendeu? Que sempre você vai olhar e vai ser ético. Não tem como. Então é você olhar, ver questão de preço, que ele vai, né, ser um pouco mais caro. E vai estar, quando você vai comprar um medicamento, você que vai ter acesso à nota fiscal, sempre tem na nota fiscal o nome, se ele é ético, se ele é similar, se ele é referência. Ou se ele é genérico, se ele é referência ou se ele é similar. E o Naratran do mesmo jeito, ele vai ser bem mais barato e bem mais barato e vai ter um nome similar. Agora vamos para medicamentos manipulados. Gente, por favor, quantas horas é aí? Só para eu saber. Ai, como dividir a aula. Ninguém? Lorena, quantas horas é aí? 8h05. Tá, obrigada. A Beatriz mandou aí. Obrigada, Beatriz. Vamos para medicamentos manipulados.
Medicamentos manipulados vai ser sempre em farmácias, né, que você vai conseguir manipular medicamentos. E como que é feito? O médico vai passar a receita, como que vai ser o medicamento manipulado, e você vai lá na farmácia e vai pedir para manipular, vai entregar a receita e vai manipular. Aí lá eles vão juntar todos os princípios ativos, manipular o medicamento, colocar tudo dentro de uma cápsula e te entregar, né? Aí não tem embalagem bonitinha, padronizada, sempre vai ser em vidros, assim. Na maioria das vezes branco. E aí vários vidrinhos vai fazer várias fórmulas, né? Um vidro maior para quando são mais quantidade de comprimidos, um vidro menor para menor quantidade de comprimidos. Não tem um padrão para tal medicação manipulada, tá? O que exige na medicação manipulada é todas as informações que vem nessa parte aqui. Aí o que tem que ter nessa parte? Primeiro, o nome da farmácia, né? Que vocês vão mandar manipular. O nome do paciente, no caso esse meu aqui, né? Tem Nádia Rayane Lopes Silva. Todas as medicações que vai usar, todas, tudo. Se for usar corante, se for usar tudo. No meu caso aqui tem várias, ó. Aí tem que colocar o princípio ativo, né, a composição, a substância, mais a quantidade que for usada. Garcinia, 500mg, Opuntia Fucus, 200mg, Cavalinha, 300mg, Picolinato Cromo, 100mg, Cáscara Sagrada, 250mg, Hibiscus, 150mg, Morosil, 200mg, Capsiate, 2mg. Então tem que colocar tudo que for usado para manipular esse medicamento tem que estar aqui. Tem que falar a parte da dosagem, por exemplo, aqui pra mim, uma dose, tá escrito, uma dose, entre aspas, 3 cápsulas. Então, uma dose vão ser 3 cápsulas. Vou ter que tomar 3 cápsulas para me equivaler a uma dose. Você tem que tomar 3 doses no dia, vão ser 9 cápsulas. Então, tem que ter tudo especificado aqui. Tem que ter o nome da farmacêutica, né? No caso que foi a doutora Roberta. Então, tem que ter o nome dela todo aqui. Tem que ter tudo sobre a farmácia, endereço, CNPJ, cidade, sobre número para contato. Deixa eu ver o que mais. Modo de usar, quantidade de unidade possológica solicitada, que foi o que eu falei. A possologia, que é o jeito que tem que tomar o produto. O nome, endereço, farmacêutico responsável pela farmácia. Nome do paciente e do médico que prescreveu. E validade, né? Datas de manipulação à validade. Então tem que ter tudo isso nos rótulos, tá? Então o que é o diferencial no medicamento manipulado? Os rótulos que a gente tem que observar. E aí geralmente são a maioria vai vir em cápsulas, né? Porque vai manipular e vai ter que colocar o produto em cápsula. E é isso. Medicação manipulada. Você encontra só em farmácias e manda manipular em farmácias quando é em receita. Não tem como ser em uma drogaria e pedir eles para manipular o medicamento. Tem que ser em farmácias. E pronto. Agora vamos falar um pouquinho sobre medicamentos OTC. Mãe, fala baixo aí, por favor. Medicamentos OTC são os medicamentos não tarjados. Como que é isso? A sigla, eu vou ler, tá? Porque não enrola. A sigla OTC, que é Over the Counter ou não tarjados, desculpa o inglês, foi criada nos Estados Unidos da América e é utilizada no mundo todo. Mas os produtos considerados OTC variam muito de país para país. Isso porque cada país possui uma legislação específica para classificar esses produtos.
Então, o que é aqui não tem como ser lá, por exemplo, nos Estados Unidos, o que é considerado um medicamento OTC. Porque cada legislação trata o medicamento com uma maneira diferente, né? Quais que são esses medicamentos OTC? Sabe aqueles medicamentos que não são tarjados, né? As caixas são mais coloridas, não tem tarjas. Tarjas que eu falo é, por exemplo, não tem essa tarja vermelha aqui, ó, venda sob prescrição médica. E nem a vermelha com a amarela. Não tem tarja. E aí é vendido e geralmente como que fica? Na área de perfumaria ou em glândulas. Eu fiz a filmagem lá da farmácia, depois eu vou mandar no grupo pra vocês verem. Aquela glândula que fica lá no meio da farmácia que vocês vão ver na filmagem é onde tá os medicamentos não tarjados, os OTC. Quais que são? Vitaminas, medicamentos para aquela flora mulher, lá que é para quando a mulher tá entrando na menopausa. Pomadas também que não são tarjadas, por exemplo, aquela cobra negra. Acho que é tipo um chá acabe, eu acho o nome. Que também é tipo pra emagrecer, essas coisas. São medicações não tarjadas, tá? OTC, que é chamado. E aí pode ser vendido sem prescrição médica, né? Pode indicar e fica mais na vista dos clientes, né? Pra chamar a atenção dos clientes. E é isso. Os não tarjados é isso. E geralmente não compra de laboratórios. Compra geralmente de representantes, sabe? Pessoa chega ali, passa na porta vendendo. Ai, perdão. Aqui em Goianésia, por exemplo, como é que é o nome daquela pequena... Tipo a Alquimia. Ela tem algumas coisas, umas pomadas pra dor, pra isso... Então, são medicamentos não tarjados, OTC, considerados OTC, que a gente pode vender em drogarias. Tem alguma dúvida sobre os medicamentos? Não? Vou falar um pouquinho da atividade agora, que eu quero que vocês... Não tem problema não, carinho. Eu vou falar sobre o trabalho pra vocês. O que eu vou querer para essa semana, tá bom? E vou finalizar a live e depois eu vou editar o vídeo, porque eu fiz vários vídeos, e aí eu vou editar e depois eu vou mandar no grupo, para vocês verem mais ou menos como que a gente faz lá na drogaria, para quem sabe quando vocês for trabalhar, levar esse método para vocês que fica um pouco fácil. Mas isso depende muito. Isso é um jeito que nós lá na Drogaria São Luís a gente adaptou e acha fácil. Mas já tem drogaria que acha que se misturar todos os tipos de comprimido fica mais fácil. É isso que eu falei. Como é que é? Pera aí que eu vou caçar aqui de novo. Over the counter. É porque é os Estados Unidos que criou. Que quer dizer não tarjados, tá? Foi os Estados Unidos que criou essa sigla, por isso que é em inglês. Aí eu vou passar a atividade para vocês, vamos finalizar a live e depois eu vou editar o vídeo e mando para vocês o vídeo lá para vocês verem como que é feito. Mas isso vai de cada drogaria, né? Não que seja uma regra, o jeito que tem que ser as medicações. Ah, não tem problema não, Karine, é porque, sabe, né, coisa em inglês e tal, mas é isso que significa ao pé da letra a sigla. Para nós, medicações não tarjadas, só que a gente fala medicações OTC, tá bom? Então vamos lá, o que eu quero pro trabalho de hoje? Que no caso vocês vão me entregar até terça-feira que vem. Não vale esse, tá? Esse exemplo.
Eu quero que vocês me deem exemplos de 4 medicamentos. 4 medicamentos. Vocês vão colocar pra mim o ético, referência, o genérico dele e o similar dele, tá? 4 exemplos. E aí vocês vão... Se vocês quiserem colocar bonitinho, por exemplo, pesquisar lá Naramig, aí pegar a imagem do Naramig e colocar lá, pegar a imagem do genérico dele, colocar a imagem do similar, colocar um exemplo, 2 exemplos, pode ser. Mas se quiserem colocar também só nome, Naramig, aí coloca ético referência, Naramig, genérico, cloridrato de naratriptana, similar, naratano, tá bom? Eu queria muito que vocês fizessem desse jeito, pode ser com imagens ou escrito, e colocar o nome do laboratório também, tá bom? Por exemplo, GSK, o laboratório sempre fica aqui nas lateraisinhas, tá? No caso, GSK, Nova Química e EMS, tá bom? Então eu quero que vocês façam esse trabalho pra mim e você entregue até terça-feira que vem, ok? Então é isso, tirou um pouquinho das dúvidas de vocês sobre medicamento ético, similar e genérico? Tem alguma dúvida a mais? Ou deu pra dar uma esclarecida? Que é cada um? Me contem. Sim, Andressa, agora você vai arrasar lá na Drogazil? Não vai errar mais? Mas é muito complicado, assim, até hoje, às vezes eu me embanando, falo, tipo... Às vezes a pessoa chega lá com o nome do genérico e quer o original. E aí, pra eu lembrar qual que é o original, porque aí tem um nome, né? Por exemplo, Naramig, às vezes dá uma bugada, tem que pesquisar na internet. Porque saber o genérico é fácil demais, é só você olhar embaixo do nome comercial, né? Naramig, que você vai ter um nome genérico. Então, se você quer indicar o genérico, sempre vai estar esse nome aqui, ó. Sempre vai ser o princípio ativo, então é mais fácil de achar. Agora, a pessoa te dá a caixinha do genérico e pedir o ético, pedir o referência, é um pouquinho mais difícil. Demora um pouquinho decorar. Mas achar o genérico daquele medicamento é super fácil. Então, tudo ok? Muito bem explicado. Muito obrigada, Rosineide. Muito obrigada, Andressa. Muito obrigada, Karine, Beatriz, todo mundo que estava aqui comigo na live. Vou anotar o nome de vocês. Não, anota. Vamos fazer chamada de novo, igual aquele dia. Coloca aí pra mim os nomes que participou, que tá aí na live. Vou pegar uma caneta. Ai. Vai mandando aí, gente, os nomes pra eu anotar. Chamadinha. Chamada. Hoje é 21/5. Andressa, Karine, Beatriz, Denise, Rosenilde, Andressa, Karine, Beatriz, Denise, Rosenilde. Tem mais uma, cadê? Andressa, Karine, Beatriz, Denise, Rosenilde. A sexta pessoa só colocou aqui e sumiu, né? Na braquiária. Deixou falando sozinha, porque não tá aqui pra falar oi na presença. Então, vai valer só as que estão aqui realmente me assistindo. Tá bom? Meninas, mais uma vez, obrigada. Tenha um bom restinho de semana aí pra vocês, um bom final de semana. Fiquem com Deus e até semana que vem.
Semana que vem eu vou ver se eu faço algum daqueles conteúdos. Ou se vocês tiverem dúvida também, gente, fala, professora, fala sobre isso pra gente. Fala sobre tal doença, ou fala sobre, né, patologia, ou fala sobre alguma coisa de drogaria, essas coisas. Podem pedir, tá? Que aí porque são conteúdos extras. Isso aqui a gente vai estudar de novo em sala de aula. Mas é bom que vocês que participam aqui comigo já vão estar craque. Na hora que eu perguntar, já vão saber responder, já vão saber falar, já vão sair bem na prova. Porque estão aqui comigo, estão assistindo as lives, estão estudando junto, estão tendo conteúdo extra. Então eu tenho certeza que vão sair super, super bem nas provas quando a gente voltar a ter as aulas presenciais. Tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus. Bom final de semana, até semana que vem. Qualquer coisa pode me chamar lá no privado, tá bom? Tchauzinho.